bem no meio da sua Bíblia, de número 29, versículo de número 3, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e a Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnudas as brechas, e no seu templo cada um diz glória. Você crê que a voz do Senhor, que é poderosa, que é cheia de majestade, que é como voz de muitas águas e que faz tremer o deserto, vai falar ao teu coração? O nosso Deus, a quem servimos, é um Deus que desde o princípio ele se revela como alguém que tem prazer em se relacionar com a humanidade, como alguém que tem o prazer de dialogar com a sua criação. Tanto é que, se você for ler o livro do Gênesis, a palavra nos mostra, ela nos relata que no princípio, todos os dias, Deus, ele descia do seu alto e sublime trono dos céus até o jardim do Éden para ali dialogar com Adão, para conversar com ele e para se relacionar com o Senhor. Então todos os dias Deus fazia a questão de, na viração do dia, ter um relacionamento íntimo e profundo e se comunicar com Adão, revelando assim o seu desejo de se comunicar com a humanidade. De igual modo foi na vida de Moisés. Você se lembra quando Deus ele falou com Moisés pela primeira vez? Ele estava no deserto de Midian, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, quando de repente ali naquele deserto, ele vai se deparar com uma visão poderosa e maravilhosa. Que visão era essa, pastor? Ele se depara com uma sarça, com um arbusto que estava no meio do fogo, só que aquela sarça não se consumia. É aí então que, se deparando com aquela visão poderosa, ele vai intentar no seu coração em se achegar perto da sarça para ver o que estava acontecendo. E quando ele se vira para a sarça para ir ao encontro dela, uma voz poderosa brada do meio da sarça, e era a voz de Deus que dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. Então o Senhor falou com Moisés através daquela sarça face a face, e o próprio Deus ele dá testemunho disso, de que quando ele falava com Moisés, ele falava aqui, no tete a tete, no olho no olho. Tanto é que certa vez, quando a irmã de Moisés, Miriam e Arão, foram contender contra ele, foram se levantar contra Moisés, dizendo: Deus só fala com Moisés? Deus não pode falar conosco, não pode falar com o povo, Deus só fala com Moisés. Eles começaram a se questionar. Deus então ele repreende Miriam e Arão e diz: Miriam, se eu quiser falar com qualquer um de vocês, eu vou enviar um profeta, ou eu falo por visões, ou eu falo por sonhos, mas não é assim com meu servo Moisés, porque quando eu quero falar com Moisés, eu falo com ele face a face. Então Deus ele dá testemunho de que ele falava com Moisés era aqui no olho, por palavras, no tete a tete, revelando assim o propósito pelo qual ele nos criou, para se relacionar íntima e poderosamente conosco. Então, ao contrário do que dizem, do que falem por aí, o nosso Deus não apenas falou ou falava no passado, mas ele ainda continua falando conosco hoje, no presente. Ao contrário dos deuses deste século, dos deuses desse mundo, feito por mão de homens, através de argila, de porcelana, de madeira, de cobre, de ferro, que tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem,
Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e tem boca e não fala. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele tem olhos, mas ele vê, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os olhos deles estão sobre a nossa vida aqui nesta noite. O nosso Deus, ele tem ouvidos e ele ouve. Os ouvidos do Senhor estão atentos aqui para ouvir o seu clamor e a sua oração. O nosso Deus, ele tem mão, e a mão dele está estendida para nos abençoar. A mão dele apalpa. O nosso Deus, ele tem pés e ele anda sobre as nuvens dos céus, e acima de tudo, o nosso Deus, ele tem boca e fala, porque o nosso Deus, ele não está morto, mas ele está vivo e reina para todo sempre. Ele é um Deus poderoso. Então nós temos a certeza de que nosso Deus, ele fala conosco. O problema somos nós, é que muitas das vezes não estamos aptos ou solícitos para ouvir aquilo que Deus está falando conosco. O problema somos nós, que muitas das vezes não entendemos quando é que Deus está falando aos nossos corações, por apenas 3 motivos. Quais são os motivos pelo qual muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus? O primeiro motivo é porque muitos não conhecem a voz de Deus. Então, ainda que Deus fale, como você não conhece, como você vai saber que Deus está falando contigo? Não tem como. Então, para que você possa ouvir a voz do Senhor, você precisa conhecer a voz dele. A exemplo disso, nós temos o profeta Samuel, que foi criado dentro do templo. Depois de desmamar, a sua mãe deu a ele para ser criado no templo. E certa vez, ele estava no templo dormindo, foi se deitar para dormir, e ele ouviu uma voz que chamava ele, dizendo: Samuel, Samuel. E ele se levantou, foi aí contra o sacerdote Eli e disse: Eli, o Senhor me chamou? Ele disse: não, Samuel, não te chamei não, volta para a cama. Samuel volta para a cama. Aí quando ele se deita para dormir, novamente uma voz brada chama ele: Samuel, Samuel. E novamente ele vai até o sacerdote e fala: Eli, o Senhor me chamou? Ele fala: Samuel, não é possível, vai dormir, menino, me deixa em paz, me deixa dormir, eu quero dormir, não te chamei não. Aí novamente ele volta para a cama, e quando ele volta para a cama, novamente a voz brada diz: Samuel, Samuel. É aí então que ele vai até o profeta e fala: Eli, novamente eu estou ouvindo alguém me chamar. O profeta, o sacerdote, ele entendeu que era Deus quem estava falando com Samuel. E por que Samuel não reconheceu que era Deus, não sabia que era Deus falando? Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Ele ainda não tinha um relacionamento com ele. Então, ainda que Deus falasse com ele, ele não sabia quem era. Mas depois que ele soube, ele disse: Samuel, volta para a cama. Se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. Então aí agora ele passou a saber que era Deus quem estava falando com ele. O segundo motivo pelo qual muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus é porque muitos simplesmente não querem. Muitos simplesmente não querem obedecer a voz do Senhor e se rebelaram contra Deus. Tem pessoas que conhecem a voz do Senhor, já tiveram experiências com eles, já fizeram a obra de Deus, já foram pessoas íntimas do Espírito Santo, mas hoje tomaram a decisão de que não vão mais obedecer ao Senhor. Então, ainda que ela conheça, ela não quer obedecer. Ela abriu mão de seguir o direcionamento do que a voz de Deus está mandando ela falar. Aí muitas das vezes Deus fala: seja fiel, foge do pecado, vive em santidade, se entregue para mim, anda na minha palavra, batiza nas águas, ande de acordo com os meus princípios. Mas a pessoa muitas das vezes ela não quer. Então, ainda que ela conheça a voz de Deus, ela tomou a decisão de que ela não quer mais obedecer o Senhor. O terceiro motivo pelo qual muitas das vezes as pessoas não dão ouvidos à voz de Deus é por conta da dúvida. Porque ela vem para a igreja, o pastor prega uma palavra, ensina algo dentro do estatuto bíblico, aí quando ela chega lá fora, na rede social, ou até mesmo na televisão, ou até mesmo de outras pessoas, ela ouve algo que é contrário à palavra, aí uma dúvida é gerada no seu coração, ela fica: opa, o pastor falou que isso é de uma forma, mas esta pessoa está falando que é de outra forma. O pastor disse isso, mas aquela pessoa falou o contrário do que o pastor falou. E agora, quem está falando a verdade? Aí vai gerando uma dúvida no coração, e a pessoa não se atenta à voz de Deus. É por isso que humildemente eu te ensino que você priorize aquilo que o seu pastor está falando. Pode ser eu ou pode ser qualquer outro pastor. Isso não significa que nós temos uma verdade absoluta, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas quando nós ministramos a palavra, nós pregamos aquilo que está na Bíblia, e nós te mostramos que está
escrito. Tanto é que quando nós fizemos a leitura da Bíblia, o que eu falei para você? Abra sua Bíblia, no número tal, no versículo tal, e eu te mostrei que aquilo que nós estamos lendo está na Bíblia. Então você precisa se apegar naquilo que a Bíblia diz. E você não pode deixar essa dúvida entrar no seu coração, porque muitas das vezes Deus está falando contigo através da palavra, mas por conta da dúvida você não está atento à voz de Deus. E existe um perigo muito grande quando nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Uma consequência terrível, que é muito maléfica para as nossas vidas e que tem impedido muitas pessoas de crescerem na vida e alcançar aquilo que deseja. Por quê, pastor? Qual a consequência gerada se não ouvir a voz de Deus? Vai lá comigo, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, por favor. Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 23. Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aqui nós já podemos notar que para que nós sejamos considerados como povo de Deus, nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Quem dá ouvidos à voz do Senhor é povo de Deus, e quem não dá ouvidos? Versículo de número 24: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Então Deus deu um conselho para aquele povo: anda segundo a minha palavra. Deus disse para aquele povo: dai ouvidos à minha voz. Não dá ouvido para aquilo que o mundo está falando, para o que as pessoas estão dizendo. Dai ouvidos para aquilo que eu estou te falando, para aquilo que eu estou te direcionando. Mas o que aquele povo fez? Andaram segundo ao propósito do seu coração, andaram segundo as suas próprias vontades e fizeram aquilo que era agradável aos seus olhos. E há um perigo muito grande quando a gente faz aquilo que é agradável aos nossos olhos. Sabe por quê? Provérbios, ele diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então olha o perigo de nós andarmos segundo aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos segundo ao propósito do nosso coração. Até porque a palavra diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então uma pessoa que é levada apenas pelo seu coração, ela vai cair na armadilha, na perdição, e não vai nem perceber. E foi justamente o que esse povo fez. Eles desprezaram a voz do Senhor e andaram segundo a sua própria vontade. O que aconteceu? A palavra diz que ao invés deles andarem para frente, eles andaram para trás. Ao invés de crescer, eles retrocederam. Ao invés de avançar, eles voltaram. Aquilo que seria como bênção se tornou em maldição, e o que seria para bem se tornou em mal. Aqui está a resposta do porquê você vê muitas pessoas que se esforçam, que se dedicam, que se estudam, que muitas das vezes dão o seu melhor, mas não conseguem crescer na vida, não conseguem alcançar o que deseja e não conseguem chegar em lugares altos e conquistar o que almeja. Por quê? Só anda segundo a sua vontade, não está dando ouvido à voz de Deus. E quando você não dá ouvidos à voz de Deus, não adianta, tudo vai dar errado. Você já conhece alguém que falou para você: nossa, para mim tudo dá errado, nada dá certo, eu me esforço, eu me dedico, eu tento fazer as coisas, mas tudo dá errado, nada prospera. Aí muitas das vezes viram para você e ainda falam: você tem sorte, porque tudo que você faz dá certo, tudo que você faz você conquista, tudo que você faz você prospera. Só que nós não temos sorte não. Sabe por que nós prosperamos e alcançamos? Porque nós damos ouvidos à voz de Deus. Esse é o diferencial. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, meu irmão, a maldição ela se torna em bênção. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, o que era mal se torna em bem, porque Deus, ele faz a bênção correr atrás de nós. Quando você dá ouvidos à voz de Deus, você não precisa se preocupar em chegar, em alcançar, em conquistar, em crescer, não. Sabe por quê? O próprio Deus se encarrega de te exaltar e honrar a sua vida. O próprio Deus se encarrega de liberar as bênçãos e fazer as bênçãos te seguir. Pastor, da onde o Senhor tirou isso? Da palavra. A palavra nos mostra isso. Vai lá comigo em Deuteronômio, capítulo de número 28, por gentileza.
Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. Olha o que a palavra nos mostra. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. Olha o que Deus diz para esse povo: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Quem quer ser exaltado na sua vida, honrado por Deus, abençoado por Ele aí? Dai ouvidos à voz de Deus, porque Deus disse que para todo aquele que dá ouvidos à sua voz, que se atenta para aquilo que Ele está falando, Ele honra, Ele levanta, Ele exalta e Ele faz ser reconhecido sobre as nações. Então, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, o Senhor ainda diz no versículo de número 2, e todas essas bênçãos, ou seja, não é algumas bênçãos, não é tal bênção, mas é todas as bênçãos vão o quê? Virão sobre ti e te alcançarão. Então, quando você está em obediência, andando de acordo com a palavra, não é você que corre atrás do milagre, não é você que corre atrás da porta, não é você que corre atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de você, é a porta que se abre na sua frente, é o caminho que se abre para você, e o milagre de Deus acontece, e o Senhor, Ele te exalta, Ele te honra, e Ele te faz ser reconhecido, abençoado, a sua vida. Mas essa bênção é para quem ouve e obedece a voz do Senhor. Nós precisamos estar entre um grupo seleto de pessoas que reconhecem e se atentam à voz de Deus. Você sabia que existe um grupo específico que se atenta à voz do Senhor, que ouve a voz do Senhor? Um grupo seleto que o próprio Senhor Jesus, Ele vai falar. Quem é esse grupo? E que ser é esse que dá ouvidos à voz de Deus? Vai lá comigo no Evangelho de João, por gentileza, capítulo de número 10, versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo de número 10, por favor, versículo de número 27. O Senhor, Ele diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, quem ouve a voz de Deus e dá ouvidos a Ele é o quê? Ovelha. A ovelha é o quê? É um animal dócil, manso, que está apto a ouvir, que aceita ser confrontada. A ovelha é alguém que não discute, que não debate, que não altera a voz, que não se levanta em contenda, em confusão. A ovelha é alguém que sabe que ainda que o pastor, ele a exorte, ele quer o melhor para ela. A ovelha é aquela pessoa que sabe que a palavra diz que Deus exorta quem Ele ama. Então, ainda muitas das vezes que Deus exorte, ela aceita porque sabe que Deus quer o melhor para ela. A ovelha é alguém que, quando ela está andando por um caminho errado, e o pastor com seu cajado, que ele é curvado na ponta, ele puxa ela pela costela, e ainda que aquele cajado incomode essa costela e machuque, ela sabe, vai doer, mas vai curar, porque é para o meu bem. A ovelha é aquela que dá a voz ao pastor. E quem não é ovelha é o que, igreja? Quem não é ovelha é o que? Pode falar alto, quem não é ovelha é o quê? É bode. O bode é aquele grupo específico, seleto, que vai ficar do lado esquerdo, à esquerda do Pai, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que não vai entrar na salvação eterna, não vai entrar no reino dos céus, mas vai ser condenado à morte eterna. Porque enquanto a ovelha é um ser manso, o bode, ele ataca, ele é agressivo. E quando a ovelha é um ser dócil, o bode não, o bode é bruto. A ovelha, ela aceita ser contrariada e confrontada. E o bode? Duvido. O bode, na primeira circunstância que ele se vê ameaçado e confrontado, o que ele faz? Você já viu um bode, o que ele faz? Ele começa a dar uns passinhos para trás assim, ó.
Aí, vem correndo e tum, dá a cabeçada, né? Assim que o bode faz. Quem já foi perseguido por algum bode na rua? Quem já foi perseguido? Eu já fui perseguido por bode na rua. Onde eu morava quando eu era mais novo, eu morava na região de São Gonçalo, e o bairro que eu morava é um bairro muito humilde. Isso eu estou falando de cerca de 12, 15 anos atrás. Eu era bem jovem, e tinha muitos lá, tu vê de tudo. Tu vê porco, tu vê jacaré, tu vê crocodilo, tu vê tudo. Lá no monte de mangue, tu vê tudo. E também lá tem muita cabra, muito bode, tem muitos bichos. E o bode já correu atrás de mim, meu irmão, foi um desespero que só. Porque o bode, ele é assim, o bode, ele não aceita ser confrontado. Sabe como é que uma pessoa como o bode age? Quando o pastor prega uma palavra mais dura, ela sai da igreja murmurando, reclamando: nossa, esse pastor só sabe falar de pecado, só sabe ficar exortando, o pastor só pesa a mão, o pastor só sabe brigar. Porque o bode, ele é assim, ele não aceita a correção, ele não aceita ser admoestado pela palavra. E o bode é alguém que não agrada ao Senhor. Então nós precisamos agir como ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, reconhece, acima de tudo, a ovelha, ela é reconhecida por Deus. A ovelha, ela é aceita pelo Senhor. E você pode dizer: pastor, tudo bem, eu já entendi. O Senhor já me mostrou que Deus, ele falava e ainda fala. O Senhor mostrou que existe um grupo específico de pessoa que dá ouvidos à voz de Deus, mas o problema é que Deus não fala comigo. Eu estou passando por um silêncio, por um deserto. Às vezes parece que eu oro, mas o céu está de bronze e Deus não me responde. Eu acho que Deus só fala contigo que é pastor. Eu acho que Deus só fala com os obreiros, porque Deus tem falado comigo. Eu estou passando por um silêncio absurdo de Deus. Tudo que eu preciso é de uma resposta, mas parece que Deus, ele não me responde, pastor. E como é que eu faço para receber essa resposta de Deus? Pastor, tudo que eu preciso é de um sinal. Às vezes eu peço para Deus um sinal, mas o sinal não acontece. Então Deus, ele não fala comigo. Eu preciso que Deus fale comigo. Hoje você vai aprender como é que você pode ouvir a voz de Deus. Hoje você vai aprender como é que a sua audição espiritual vai ser despertada e você vai começar a discernir quando é que Deus está falando contigo ou não, e Deus vai começar a falar ao seu coração, porque assim como Ele falava no passado, Ele vai falar contigo nesta noite e vai passar a falar contigo todos os dias, te direcionando o caminho que você deve seguir. E existe alguns meios pelo qual Deus fala conosco. Se você quiser anotar, anote aí, pegue papel e caneta na sua mão, ou você pode abrir o bloco de notas no seu celular, porque é algo que é muito importante, que vai abrir a sua mente e o seu entendimento, e você vai aprender como é que você pode ouvir a voz de Deus. O primeiro meio pelo qual Deus, ele fala conosco, e esse meio, esse método é um meio infalível, e ele é a base, a estrutura de todas as outras formas que Deus pode falar conosco. É claro que existem múltiplas formas de Deus falar, inúmeras maneiras, e se eu for falar sobre todas aqui, a gente vai fazer o culto até amanhã, e esse não é o intuito. Então eu separei algumas específicas que é mais comum e que mais faz parte do cotidiano para que você possa ter esse discernimento. O primeiro meio que Deus fala conosco, que é a base de tudo e é a estrutura, e sem esse meio nenhum outro existe, é que Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da Escritura Sagrada. E esse é o método infalível, porque Deus, ele não pode negar a si mesmo. E toda palavra que Deus libera, ela nunca volta para si vazia, mas ela sempre produz o resultado para qual é enviado. Você sabia que este livro aqui, ele é o livro mais vendido na humanidade? Você sabia que esse livro aí que está nas suas mãos, ele é considerado como best-sellers, ou seja, é o livro mais conhecido, o mais vendido e mais adquirido pelas pessoas? Você sabia disso? Só que, além dele ser o mais vendido, você sabia também que ele é o menos lido? E é o que mais fica só de enfeite na estante, na rack, ou muitas das vezes jogado no porta-luva do carro, jogado dentro de casa, dentro da gaveta, dentro de uma caixa, debaixo da cama, e que as pessoas não dão atenção, porque você precisa entender e aprender algo. Este livro aqui, fechado, ele é um livro qualquer. Esse livro aqui, largado, é apenas um livro como qualquer outro, porque isso aqui é o quê? Papel. E papel você encontra em qualquer lugar. Então isso aqui fechado é um livro qualquer.
Agora, quando você abre e medita e se alimenta deste livro, ele deixa de ser um livro qualquer, porque ele se torna a boca de Deus falando contigo. Porque esta palavra, ela é viva e ela é eficaz. Eu costumo dizer que só existe uma parte da Bíblia que tem eficácia na sua vida. Você sabia que só existe uma parte da Bíblia que tem o poder de mudar a sua história? Qual, pastor? Aquela que você conhece, que você lê, que você medita, e primeiro aquilo que você vive e que você pratica. Porque não adianta você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 123, no Salmo 27 dentro de casa, se você não lê. Porque se você não lê, se você não medita, se você não pratica, ela não acontece, ela não se concretiza na sua vida, ela não tem poder nenhum. Porque esta palavra, ela só funciona quando você toma posse dela, entende e vive ela de uma maneira íntegra diante de Deus. E olha o poder que esta palavra tem. Vai lá comigo em Hebreus, por gentileza, capítulo de número 4. Escrito aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha o poder que esse livro tem, quando ele está aberto, que é a boca de Deus falando conosco. Hebreus 4, versículo de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o poder que esta palavra tem. O escritor aos Hebreus diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela não é superficial não, mas ela vai até a divisão da alma e do espírito, nas juntas e nas medulas, e ela é apta para discernir os sentimentos e as intenções do coração. Esta palavra aqui, ela tem resposta para tudo aquilo que você precisa. Ela tem a solução para todos os seus problemas. Se você está com um problema financeiro, esta palavra aqui tem um segredo da prosperidade que você precisa. Se você está precisando de cura, esta palavra tem a cura que você precisa. Se você precisa de uma porta aberta, esta palavra tem o poder de abrir a porta que você precisa. Se existe uma escassez na sua vida, esta palavra tem um segredo da provisão. Tudo aquilo que você necessita, você pode encontrar aqui nesta palavra. Então o que Deus está te dizendo nesta noite é: medita na minha palavra, se alimenta na minha palavra, busca na minha palavra, leia a minha palavra, porque quando você se entrega para a minha palavra e medita nela, aí sim eu começo a mudar a sua história, e eu falo ao seu coração, e eu ministro no mais íntimo e mais sincero, profundo da sua alma e do seu ser. Então, se você deseja ouvir Deus falando contigo, leia a palavra, medite na palavra. O problema é que tem muitas pessoas que falam: Deus fala comigo, o Senhor não fala comigo, eu preciso te ouvir, mas não leia a Bíblia, não leia as Escrituras. Como é que Deus vai falar contigo se você não medita na palavra? Você precisa meditar na palavra para ouvir Deus falar ao seu coração. Só que esse não é o único modo específico, existem outros meios. O segundo meio pelo qual Deus fala conosco, e que também é muito comum em nosso meio, é que Deus fala através de sonhos. Deus fala através de sonhos, através de visões. Pastor, então quer dizer que todo sonho vem de Deus? É claro que não. Nem todo sonho que você tem em uma madrugada ou no cochilo da tarde vem de Deus. Porque um sonho, ele pode ter três origens. A primeira é que um sonho ele pode ser fruto de um ataque do inferno e de dardos inflamados do maligno. Quais são os sonhos que é ataque do inferno? É quando você tem um pesadelo. Quando você tem um pesadelo, um sonho ruim, que você sonha com morte, que aquilo ali vai te angustiando, vai te preocupando, vai te entristecendo. Aquele pesadelo que você acorda de madrugada meio assustado assim, que você se sente até mal. Sabe quando você acorda com uma opressão sobre a sua vida? Tem pessoas que têm aquela paralisia do sono, né? Eu nunca tive isso, mas dizem que é muito ruim. Já ouvi relatos de pessoas que tiveram paralisia do sono, de que o corpo dela está dormindo, mas ali naquele pesadelo é como se ela tivesse acordada e ela via um demônio sufocando ela ali. Eu tenho um amigo que passa muito por isso. Vira e mexe, ele tem paralisia do sono. Meu tio também tem paralisia do sono e eles falam que é terrível. Tudo isso é o quê? É um ataque do inferno.
é o ataque de Satanás. Um outro fruto, a qual pode ser o sonho que nós temos, são a resposta dos nossos sentimentos, frutos da nossa mente. Quando você pensa muito em algo, você já percebeu que quando você está pensando muito em algo, focado, preocupado muito com alguma coisa, você acaba sonhando com aquilo? Seja coisa boa ou ruim, porque o que isso é quando as informações estão ali armazenadas no seu subconsciente e a sua mente não para de trabalhar. Então quando você deita para dormir, as informações estão ali, aí essas informações faz você sonhar. Então tem muitos sonhos que é fruto dos nossos desejos, daquilo que nós queremos alcançar e do que nós estamos planejando para a nossa vida. E a outra fonte, a origem do sonho, é quando é o próprio Deus falando conosco em revelação. Porque o sonho é o meio pelo qual muitas das vezes o Senhor vem para nos alertar acerca de algo, para nos mostrar o que está prestes a acontecer, para nos exortar ou também para nos consolar. Hoje de manhã, quando eu pregava esta palavra, no final da reunião, teve uma irmã que me procurou com lágrima nos olhos e disse: pastor, essa palavra veio de Deus, porque na sexta-feira, de sexta para sábado, eu orei ao Senhor, porque faz 40 anos que eu não via o meu irmão. Ela não é daqui do Rio de Janeiro, ela, se eu não me engano, ela é do Espírito Santo, e ela fazia 40 anos que ela não via o seu irmão. E ela falou: Deus, eu preciso ter uma notícia de como meu irmão está, porque como eles moram na roça, eles não têm internet, não têm celular, não tem como se comunicar. Então ela não tinha notícia nenhuma deles, e ela se preocupou e falou: Deus, fala comigo, me dá um sinal, me mostra como é que meu irmão está, se está tudo bem, como é que a minha família está. Eu queria tanto falar com eles. Na sexta-feira ela orou, e quando ela foi dormir, Deus deu para ela um sonho, de que naquele sonho, o irmão dela falava com ela e dizia: minha irmã, fica tranquila, está tudo bem. No sonho ele até falava: eu passei por alguns problemas de saúde, mas eu estou bem, Deus está cuidando de tudo. E ele disse para ela: ainda que a gente não se veja ainda nesta terra, nós vamos se ver em outro plano, em uma outra dimensão. E ali naquele sonho Deus falou poderosamente com ela, só que ela ficava com aquela incerteza: será que era Deus falando ou não? Será que era fruto do meu pensamento ou não? Só que quando o irmão dela falou para ela que ainda que ele não visse ela nessa terra, mas numa outra dimensão, olha o que Deus faz. Já era Deus alertando para ela e mostrando que o irmão dela já não estava mais vivo, dizendo que ele não veria mais ela aqui nesta terra, mas veria ela na eternidade. E tanto é que isso aconteceu. No sábado, sem ela esperar, há tanto tempo que ela não recebeu uma ligação, ela recebeu uma informação, uma ligação através de um conhecido, de que o irmão dela foi sepultado no próprio sábado. Ou seja, ela orou ao Senhor na sexta, sonhou na madrugada de sexta para sábado, e no sábado ela recebeu a notícia que o irmão dela estava sendo sepultado naquele dia. Então Deus respondeu a oração dela e falou com ela em sonhos. É assim que Deus faz. Quando a gente pede resposta, Deus ele fala conosco em sonhos. Quem já passou por alguma experiência de você sonhar algo e a situação acontecer? Quem já passou por isso? Eu já passei inúmeras vezes. Incalculáveis foram as vezes que eu sonhei com certa determinada pessoa que está passando por uma situação, e quando eu vou chegar para conversar com a pessoa, eu falo: ó, sonhei com você, isso, aquilo. A pessoa fala: eu estou passando por isso. E entenda algo, não é que Deus está fazendo fofoca, não, nada disso. É porque Deus quer socorrer alguém através da nossa vida. Então Deus ele fala conosco através de sonhos, e para não ficar apenas nas minhas palavras, a palavra de Deus ela nos assegura e ela nos mostra isso. Vai lá comigo por gentileza no livro de Jó, por favor. Jó de número 33, versículo de número 14. O próprio Deus ele nos mostra e ele nos comprova que ele fala através de sonhos. O Senhor ele fala através de visões. Jó, capítulo de número 33, versículo de número 14, diz assim: antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Então o que Deus está revelando é que muitas das vezes Ele tenta se comunicar conosco, mas quando nós estamos acordados, nós estamos distraídos com as situações que nos rodeiam. Então o que Deus faz? Quando nós deitamos para dormir, Ele fala conosco com sonhos, em sonhos e em visões. E tudo isso é promessa de Deus.
Tanto é que em Joel, capítulo de número 12, versículo 28, Deus faz uma promessa, e uma promessa muito importante. Então, se você deseja receber sonhos reveladores de Deus, você precisa pedir para Ele, porque isso é promessa para a sua vida. A palavra diz que o Senhor promete e há de ser, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. Então tudo isso é promessa de Deus. Então Deus, ele fala conosco através de sonhos. Então todo sonho você precisa se atentar e discernir o que é que Deus está querendo te entregar como mensagem, o que é que Deus está querendo falar contigo. O terceiro meio pelo qual muitas das vezes Deus fala conosco, que é muito comum também no cotidiano e que infelizmente foi muito banalizado e deturpado, é que Deus fala através de pessoas, ou como nós chamamos, Deus fala através dos seus profetas. Deus fala através de pessoas, levanta pessoas para serem usadas por Ele. Você precisa entender algo, porque essa palavra profeta, a expressão profeta, foi muito desvalorizada, descredibilizada, porque são tantas pessoas, que têm usado o nome de Deus em vão e têm se levantado dizendo: eis que te digo, eis que eu te falo. Pessoas que dizem ser profeta, mas que de fato não são, até porque você precisa entender algo. Quer saber se um profeta é de Deus de verdade? Só você observar a maneira pelo qual ele fala. Sabe por quê? Um profeta de verdade, ele nunca diz eu te digo. Se você ler na palavra, nenhum profeta se levantou dizendo eis que eu te digo, eis que te falo. Como é que os profetas da palavra eles diziam? Assim diz o Senhor, porque é Deus quem está falando e não é a pessoa. Então aí você já começa a discernir quem é um profeta de verdade ou quem não é. Então Deus, ele fala através dos profetas. A palavra profeta, ela vem do original do hebraico, que é a palavra nabi, N-A-B-I, que traduzido para o português é porta-voz de Deus. Então o profeta, ele nunca vem para falar aquilo que ele mesmo deseja. O profeta, ele não vem com uma mensagem que ele planejou, mas ele vem para ser um porta-voz de Deus. Ele vem para entregar a mensagem do Senhor. Ele não tem responsabilidade com você, mas ele tem responsabilidade com Deus. Então, ainda que ele fale algo que não te agrade, o compromisso dele é com Deus. Então, para o profeta não se importa se você vai se agradar, se você vai aceitar, se você vai concordar. O que importa para o profeta é que ele está entregando a mensagem que Deus mandou. E o que nós vemos no dia de hoje é totalmente o contrário, porque eu fico indignado e até mesmo assustado que os profetas de hoje só vêm profetizar coisas boas. Os profetas de hoje só vêm profetizar: eis que eu vejo uma porta aberta, eis que eu vejo um colar de ouro no seu pescoço, eis que Deus vai te curar, eis que Deus vai fazer, eis que Deus vai operar. Os profetas de hoje só sabem profetizar bênção. Eu nunca vi, não tem nenhum profeta do caos. Quer dizer que os profetas de antigamente eram ruins e os profetas de hoje são bonzinhos. É isso que significa. Porque se você vê na palavra de Deus, os profetas do Senhor, meu irmão, 90% das profecias, sabe qual era que os profetas entregavam? Deus vai matar, Deus vai castigar, o juízo de Deus vai vir, fogo do céu vai cair, Deus vai consumir, Deus vai destruir tudo. Os profetas na palavra de Deus, meu irmão, só vinha profetizar caos e destruição. Só via profetizar juízo de Deus, porque o povo era um povo malvado. Se naquela época eles já eram malvados, imagina no dia de hoje. Então quer dizer que hoje nós somos melhores do que o povo de antigamente. Hoje não tem mais pecado. Então o profeta só vem profetizar casa, carro, ouro, dinheiro. Não. O profeta não vem para falar aquilo que você deseja. O que infelizmente nós vemos são pessoas que se dizem ser profeta, se passam por homem de Deus. Tudo isso para quê? Lucrar. Ganhar status, ganhar fama, ganhar sucesso, holofote em cima daquilo. Muitas das vezes, Deus até já usou esta pessoa, mas agora como Deus não usa mais, o que ela faz? Antes ela era usada por Deus, agora ela usa Deus para ganhar dinheiro. Ela usa Deus para se promover. Diz ser profeta, mas não é. Então quando o profeta é de Deus de verdade, meu irmão, é por isso que quando eu subo aqui neste altar, eu não fico muito preocupado, sabe, se você vai concordar com aquilo que eu vou falar, se você vai aceitar aquilo que eu vou dizer, não. Eu estou preocupado em entregar a mensagem que Deus me deu, porque essa é a minha missão. Falar aquilo que Deus está mandando. Ainda que você não aceite, ainda que você não concorde, me desculpa dizer dessa maneira, eu não vim aqui para massagear seu ego. Eu não saio lá da minha casa, da Vila da Penha,
todos os dias de culto, para vir aqui, para ficar passando a mão na sua cabeça, dizendo que você está certo, que você pode continuar vivendo da mesma maneira. Se for para fazer isso, eu nem saio da minha casa. Sabe por quê? Eu não passo nem a mão na cabeça da minha esposa, não passo nem a mão na cabeça do meu filho, que tem 1 ano, que quando ele já começa a fazer coisa errada, eu falo, esse aí é filho de Adão mesmo, né? Já está pecando desde novinho. Eu não passo nem a mão na cabeça da minha esposa, nem na mão do meu filho. Então me desculpa dizer dessa forma, eu não saio da minha casa para ficar massageando o ego de ninguém. Eu venho aqui para falar aquilo que Deus manda, porque a palavra diz que Deus exorta quem Ele ama, e eu sei que ainda que no momento a palavra seja dura, ainda que no momento a palavra doa, ainda que no momento essa palavra nos confronte, ela vai curar, ela vai sarar, ela vai libertar, e ela vai produzir o resultado para qual ela foi enviada, porque essa é a missão do profeta, entregar aquilo que Deus está mandando. Porque toda profecia, ela precisa ser pautada em 3 pilares espiritual. Qual, pastor? Se uma profecia não tiver esses 3 pilares, você descarta, porque não vem de Deus. Quer saber se uma profecia vem do Senhor ou não? Ela precisa ter essas 3 características. Qual, pastor? Carta de Paulo aos Coríntios, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Olha quais são os pilares da profecia. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, com qual propósito? Ele revela para edificação, exortação e consolação. Então toda profecia, ela precisa fazer essas 3 coisas: exortar, edificar e consolar. Se ela não cumprir com essa missão, com esses 3 pilares, não vem de Deus. E o que nós vemos por aí é o que? São profetas que são especialistas em revelar CPF, revelar o número da identidade. O profeta vai lá e revela a placa do seu carro. Eu te pergunto, está te edificando em que o profeta revelar o CPF que você já sabe qual é? Edifica em que o profeta revelar o RG que você já sabe qual é? E entenda algo, eu não estou dizendo que eu não acredito em profecia, não é isso, porque eu sou fruto de uma profecia. Eu não estou dizendo que você não deve acreditar em profecia, não é isso que eu estou falando, porque eu acredito em profecia quando Deus ele usa de verdade. Eu sou fruto, resultado de alguém que profetizou sobre a minha vida, e eu vivo o cumprimento de uma profecia que um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, me entregou por mensagem do Senhor. Então, toda profecia ela precisa estar pautada nesses 3 pilares: exortação, edificação e consolação. Se uma profecia ela não vem te edificar, não vem te exortar e não vem te consolar, tome cuidado, porque essa profecia ela não vem de Deus. Então, todas as vezes que alguém vier marchando em sua direção para te entregar uma palavra, não sai dizendo amém, não. Porque quando você diz amém, você está concordando com aquilo. Não vai falando assim seja, eu tomo posse, não. Primeiro você ouve. Você compreende, discerne aquilo que está sendo falado e observa se vem de Deus ou não. Então Deus fala através da sua palavra, através de sonhos, Deus fala através de pessoas e dos seus profetas, e Ele fala, acima de tudo, para nós fecharmos essa mensagem, Deus fala através do seu Filho. Seu Filho Jesus, que foi enviado por nós para esta terra. Porque Jesus, Ele é a maior e a melhor resposta de Deus para a humanidade. Jesus, Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou dentro de nós. O Senhor, Ele é a palavra encarnada entre os homens, tanto é que no Evangelho de João, o evangelista vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no início com Deus, e ele diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Senhor Jesus é o meio de qual Deus, ele fala conosco, porque a palavra também nos diz que
não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, senão apenas Jesus, o homem. Sabe por quê? Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos ligou ao Pai em uma relação íntima e sincera. Ele nos deu o privilégio de nos achegarmos a Deus, ele nos conectou com o Senhor, e hoje nós podemos ter comunhão com o Pai. Então, através de Jesus nós podemos nos relacionar com Deus, através de Jesus nós podemos falar com o Senhor, e através de Jesus nós podemos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Jesus, ele é a maior resposta de Deus para essa humanidade. Então você precisa entender que sem Jesus não tem como você ouvir a voz de Deus. Se você deseja ouvir a voz do Senhor, você precisa se entregar para Jesus. Você precisa estar nele e andar na presença dele, porque é ele quem nos liga, quem nos conecta ao Pai. A palavra diz que quando o Senhor Jesus morreu, houve um grande terremoto. O céu se enegreceu e se escureceu. Raios, relâmpagos, trovões, houve um grande terremoto quando Jesus morreu. E ali no meio daquele terremoto existia um véu dentro do templo. E esse véu, ele fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. É como se houvesse um véu aqui, ó, na ponta desse altar, que separasse o altar da igreja. E só quem podia entrar no santo dos santos, aonde a glória de Deus se revelava, era o sacerdote. Não era qualquer pessoa que podia entrar no santo dos santos. Não era qualquer pessoa que podia estar no meio daquela nuvem de glória, mas apenas o sacerdote, ou seja, a presença de Deus era limitada apenas para algumas pessoas. Mas quando Jesus morreu, essa limitação ela foi derrubada. Essa barreira ela foi derrubada, porque o véu ele foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso para entrar na nuvem de glória, e hoje nós temos livre acesso para nos relacionar e ter comunhão com o Pai. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, quer se relacionar com Ele, quer ter uma profunda e íntima experiência com o Senhor, siga Jesus, ande com Jesus, caminhe com Jesus, viva com Jesus e se entregue para Ele de todo o corpo, alma, mente e coração, porque quando você se entrega para Jesus, Ele te liga e te conecta ao Pai. Então não tem como ouvir Jesus, ouvir a voz de Deus, se você não estiver em Jesus. E eu quero perguntar, quem aqui nesta noite deseja ouvir mais a voz do Senhor? Levanta a mão e diga glória a Deus. Quem deseja ouvir mais da voz de Deus? Então se coloca de pé no seu lugar, por gentileza. Vamos aplaudir.